Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais. Olá, você está ouvindo o Paralelo 33 na rádio UniFM 107.9, na rádio Universidade 800 AM e também no Spotify. Eu sou a Maria Clara e neste programa vamos dar continuidade ao mês temático do Paralelo 33 sobre meio ambiente. No programa de hoje, vamos debater sobre o movimento ecofeminismo e suas implicações para o debate atual envolvendo as mudanças climáticas. Oi pessoal, eu sou a Amanda e este é mais um programa do Paralelo 33, um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, também vinculado ao programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UFSM. O Paralelo 33 tem como objetivo popularizar o debate sobre temas de relações internacionais que envolvem o Sul Global. Hoje a gente vai entrevistar a pesquisadora Renata Koch Alvarenga, que também estuda sobre temas relacionados ao meio ambiente e ecofeminismo. Antes de a gente passar o microfone para a Renata, a gente gostaria de agradecer também pela disponibilidade dela de participar do nosso programa. Passando para a apresentação da nossa convidada, a Renata é mestre em Políticas Públicas pela Escola de Governo da Universidade de Harvard, Cambridge, Estados Unidos, e cursou a graduação em Relações Internacionais na Escola de Diplomacia de Seton Hall University, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e na Unicinos, em Porto Alegre. Ainda, a Renata é fundadora e diretora executiva do Empodera Clima, que é uma organização baseada no Brasil e com atuação global, sobre igualdade de gênero e também de ação climática, com foco no empoderamento da juventude da América Latina através da educação e do acesso a espaços de tomada de decisão, com parcerias junto ao Fundo Malala, ONU Clima e Unicef. Renata, seja bem-vinda ao Paralelo 33. Muito obrigada, Maria Clara, obrigada, Amanda. É um grande prazer estar aqui, principalmente como internacionalista, formada em Relações Internacionais, ver esse projeto tão incrível e para falar de um dos assuntos que, enfim, estudo há quase 10 anos, gênero e clima, ecofeminismo. Estou muito, muito feliz. Obrigada pelo convite. Perfeito, Renata. Muito obrigada. Vamos passar agora para as nossas perguntas da entrevista. A primeira pergunta que preparamos é de caráter um pouco mais introdutório. Renata, a gente gostaria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes do que, afinal, se trata o ecofeminismo e por que ele é essencial para a análise das dinâmicas globais envolvendo o meio ambiente na contemporaneidade. Perfeito. O ecofeminismo, acho que é a base de toda essa nossa conversa, é um conceito teórico que tem algumas pioneiras pelo mundo. Uma delas é a Vandana Shiva, da Índia, que trouxe muito essa conexão entre a natureza e as mulheres, considerando que são seres vivos, são seres que os dois têm algum impacto, têm alguma relação com toda a destruição que está acontecendo na natureza. Então, a gente pode pensar na sociedade patriarcal, de como que funcionam os nossos sistemas econômicos, como que funciona mesmo a sociedade e como isso impacta tanto a natureza quanto as mulheres, Então, é muito essa interconexão da vida, dos seres vivos, da natureza, por isso que não é coincidência que a gente chama o planeta de Mãe Terra, Então, muito essa conexão feminina do planeta, da natureza, das árvores, dos seres vivos, com essa ideia do feminismo, Então, o ecofeminismo junta esses dois conceitos e traz também essa visão que a gente chama de interseccionalidade, O ecofeminismo interseccional, essa ideia da gente conectar e destacar a importância da igualdade de gênero, mas conectar também com a justiça racial, com as questões de classe. Então, como todas essas intersecções estão relacionadas com o mal que a gente tem feito ao meio ambiente, e aí, para o lado mais positivo, o porquê que é importante a gente ter mulheres mesmo na liderança, porquê que a gente precisa ter também políticas climáticas e ambientais que sejam feministas, Ou seja, que considerem mesmo essa visão do feminismo, essa visão que vai além do sistema atual que a gente vive de sociedade patriarcal e trate a natureza da mesma forma que a gente quer ser tratado, que a gente tem lutado para viver numa sociedade mais justa e igualitária. Perfeito, Renata. Passando então para a nossa segunda pergunta. Considerando essa perspectiva ecofeminista, quais seriam as principais conexões entre a exploração ambiental e a opressão de gênero no contexto do Sul Global e como que essas conexões elas podem ser utilizadas para promover a justiça social e ambiental aqui no Brasil? Perfeito. Acho que essa conexão, que também tem muito a ver com o Paralelo 33, é essa ideia do Sul Global, a gente pensar
na desigualdade que a gente fala, né? Desigualdade climática, injustiça climática, é outro termo usado muito. Então, justamente essa ideia, tanto a nível de países, né, que os países do que a gente chama de norte global, historicamente poluíram muito mais, né? Historicamente têm um papel maior nas emissões de gases de efeito estufa, de gás carbônico, ou seja, causando o aquecimento global, causando as mudanças climáticas, enquanto os países do sul global têm muito menos responsabilidades históricas, né? Não necessariamente atuais. A gente sabe que vários países, inclusive o Brasil, como um país emergente, a própria Índia, a China, tem uma responsabilidade grande também atual em relação à poluição, né? Mas a gente pensando nessa parte histórica, eu acho que entra muito nessa conversa da injustiça climática mesmo, e é a mesma coisa a nível de pessoas, né, a nível de sociedade, que é esse conceito do ecofeminismo que eu comentei, justamente entendendo quem são as pessoas, quem são os grupos, as comunidades na sociedade que são afetados primeiro em relação à crise climática, né, então geralmente são os grupos marginalizados na sociedade, e está aí essa relação da injustiça, né, de como no sul global o gênero e o clima se conecta, né? Então a gente sabe que as mulheres são a maioria das populações mais pobres do mundo, né? No sul global isso não é diferente. Alguns dados dizem que até 70% né, da população mais pobre do mundo é composta por mulheres. Então, realmente, essa disparidade econômica, socioeconômica, ela vai acabar afetando e tendo impactos, tendo ramificações, quando se fala em mudanças climáticas, né? Então, é só a gente pensar em uma situação de desastre climático, por exemplo, em uma enchente, em uma seca muito grande, pensar quais são as populações que vão ter mais dificuldade de sair daquela situação, de ser evacuados, né? E a gente sabe que são as populações mais pobres. Então, tem alguns dados interessantes que falam que até 2050 as mudanças climáticas podem levar mais 158 milhões de mulheres e meninas à pobreza e mais 236 milhões à insegurança alimentar, realmente trazendo esse recorte de gênero e mulheres, né? E aí outros dados assim que são bem alarmantes falam que mulheres e também crianças, meninos, meninas, têm 14 vezes mais chances de morrer durante um desastre em comparação aos homens. Então, de novo, volta a essa vulnerabilidade, a quem tem mais ali a capacidade socioeconômica de sair de uma situação realmente de desastre, situação de temperatura extrema em relação ao clima. E também outro dado é que 80% das pessoas que são deslocadas pelas mudanças climáticas são mulheres e meninas, né? Então, de novo, conecta com esse maior risco de pobreza, de violência também, né? Então, a gente pode conectar com a violência de gênero e como a questão de até assédio sexual, abuso sexual, está intrinsecamente conectado com a vulnerabilidade das mulheres em questão de clima, né? E aí um exemplo para trazer mais para nossa realidade, né? Eu mesma sou de Porto Alegre e a gente acompanhou tudo o que aconteceu com as enchentes no Rio Grande do Sul. E esse ano, né, em 2024, enfim, acontece há muito tempo, mas esse ano realmente foi um marco histórico, né? Então, a gente viu esse exemplo alarmante da vulnerabilidade, né? De mulheres que sofreram casos de violência, importunação sexual também, muitos casos registrados e até alguns não registrados, né, que a gente nem fica sabendo direito, nos abrigos temporários dessas mulheres que ficaram desalojadas, né? Então, toda essa questão de como essa vulnerabilidade que já existe em uma sociedade patriarcal, que realmente não centraliza o ecofeminismo, como isso se exacerba, se intensifica em uma situação de desastre ambiental, né? E no sul global, por ser os países, as regiões que mais sofrem com a injustiça climática, isso é só tornado cada vez mais intenso, né? Só exacerba cada vez mais a pobreza, o racismo ambiental e a desigualdade de gênero. Nossa, total. Enquanto tu falava, eu ia fazer justamente esse recorte aqui do Rio Grande do Sul, de como a gente conseguiu acompanhar tudo isso e quanto tudo que tu falou é extremamente aplicável e como a gente viu isso na prática estando aqui. A gente está em Santa Maria, né, no interior do Rio Grande do Sul. Mas, partindo então para algumas perguntas mais práticas e que envolvem o trabalho que a nossa convidada desempenha atualmente, a Renata fundou em 2019 o Empodera Clima, uma organização que tem como base a perspectiva de que as opressões de gênero estão intimamente ligadas à degradação ambiental. Por isso, Renata, a gente gostaria de que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a organização e quais projetos vocês desenvolvem atualmente no Empodera Clima.
A Empodera Clima tem tudo a ver com essa discussão que a gente está tendo, né? Veio muito de uma ideia que eu tive mesmo de acompanhar realmente essa questão de gênero e clima há muitos anos, né? Na verdade, desde os meus 17, 18 anos, eu estou engajada nesse mundo do ativismo jovem para o clima, para o meio ambiente. E eu tive a oportunidade muito cedo lá, no início da faculdade, no início da minha graduação em Relações Internacionais, de participar de uma COP, que é a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, né, que acontece todo ano, e chama COP a Conferência das Partes, é a sigla. E eu participei de uma COP, assim, muito por coincidência, foi o ano que estava acontecendo, foi o ano que eu comecei a me engajar, que foi a COP 21, né, que até hoje se fala, né, é uma COP muito marcante, uma conferência marcante, porque foi a conferência que adotou o Acordo de Paris, né, que é um acordo que rege tudo que a gente discute hoje em dia em termos de negociações climáticas a nível global, sobre como que a gente vai resolver a crise climática, né, o que a gente vai fazer para mitigar, né, então a gente fala de mitigação desses gases mesmo, do que está causando a mudança climática, e também adaptação, né, como que a gente vai lidar com as populações que já estão sofrendo esses impactos muito intensos da crise climática. E aí eu participei dessa conferência com 18 anos, acabei parando ali nas negociações relacionadas a gênero e clima, nunca tinha ouvido falar desse assunto, mas já na época eu já estava engajada em movimentos feministas, me via como feminista, e eu achei muito interessante que tinha essa conexão mesmo entre juventude, mulheres e a questão climática, e descobri que realmente existe um mundo, né, nas negociações de clima falando sobre esses temas, mas eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido assim no jornal, e isso para mim foi, ao mesmo tempo que muito interessante, também muito alarmante, né, porque a gente sabe que o ecofeminismo ele também é local, né, a gente está falando das comunidades locais, dos coletivos, mas essas conversas internacionais não estavam chegando ali para a base, não estavam chegando né, para a sociedade civil que realmente ali está nos territórios fazendo esse trabalho mais local. E eu vi isso mesmo na COP, né? As pessoas mesmo que estavam ali na tomada de decisão, realmente decidindo se gênero ia ou não entrar ali no Acordo de Paris, nessas negociações tão importantes, e vendo que faltava mesmo muitas jovens mulheres nesse espaço, faltavam mulheres indígenas, mais mulheres negras, de movimentos locais, para estar ali falando da importância dessa agenda, né? E aí eu dei todo esse contexto, porque a Empodera veio muito disso, né? Isso foi em 2015, mas a Empodera Clima, que é a organização, né, que eu fundei, atualmente sou diretora executiva em 2019, veio alguns anos depois. Então eu estudei bastante, realmente fui buscar se haveria espaço para criar um movimento, uma organização tratando desses assuntos, e realmente vi que faltava. Existem alguns movimentos super interessantes a nível global, que ficam sediados na Alemanha, muitos nos Estados Unidos, e eu vi que faltava mesmo um movimento, não de coletivo feminista para clima, porque realmente existem muitos movimentos territoriais e locais, mas algo que conectasse essa luta mais, né, nacional, brasileira, latino-americana, com o que está acontecendo no internacional, né? Então, a Empodera existe desde 2019, mais de 5 anos, sempre participando das conferências do clima, então desde a COP25, que foi presidida pelo Chile, mas aconteceu em Madrid, a gente tem participado, mas não só levado pessoas, delegação, né, mas organizado eventos lá, que é realmente muito potente, eu diria, porque são espaços que não foram feitos para a juventude, né, para a sociedade civil desses países, né, do sul global, como a gente chama, tanto que quando eu participei dessa minha primeira COP lá em 2015, realmente assim, eu fui com o movimento da juventude, o Engajamundo de brasileiros, mas a gente era uma grande minoria nesse espaço, assim, não tinha muito como a gente engajar, a gente não sabia assim onde realmente participar e ajudar a causar impacto, porque não são espaços feitos para a gente, né, nesse mundo da diplomacia, das relações internacionais. E claro, isso tem mudado aos poucos, e a Empodera veio também com essa ideia da gente poder organizar mesas de debate a nível, de alto nível, né, trabalhando com agências da ONU, com governos de vários países, para trazer essas pautas, para trazer adolescentes, jovens, para falar da sua história, como elas são afetadas, as jovens mulheres e meninas, da crise climática, e por que é importante, então, a voz delas nesses espaços internacionais, né? Então, a Empodera realiza muito esse trabalho, o que a gente chama de advocacy, né, de estar nesses espaços, não só nas COPs, mas também as chamadas CSWs, que são as comissões sobre a situação da mulher, Commission on the Status of Women, que acontece todo ano nas Nações Unidas em Nova York. Então, a gente realmente está em muitos espaços internacionais, não só de clima, mas também de gênero e até de educação. A gente é um dos membros de um coletivo que chama Transform Education, Transformar a Educação,
da Unicef, né? Dentro da Unicef tem um grupo, uma agência, eu diria, que é a iniciativa da ONU para a Educação de Meninas. Então, a gente trabalha de forma muito próxima também com essa iniciativa para falar de educação de meninas para o clima, para o meio ambiente, né? Por que é importante a gente começar cedo, né? A realmente alimentar e encorajar essa educação ambiental, educação climática, principalmente para meninas, claro que para todo mundo, mas a gente também tem estudos super interessantes que falam do poder mesmo da gente empoderar, através da educação, jovens meninas e mulheres, né? E como isso realmente faz a diferença em tudo, né? Diferença em quem vai estar nos espaços de tomada de decisão. Então, é muito da nossa premissa, assim. E aí, a última parte da Empodera, que também é um pilar importante, é essa parte da educação, mas realmente mais na produção de conteúdo. Então, a Empodera Clima tem uma base de dados desde o seu início, lá em 2019, que é multilingüe. Então, a gente trabalha em português, inglês, espanhol e francês. Temos time de tradução, time de pesquisa, justamente para a gente aproximar essas pautas que estão acontecendo a nível internacional e chegar, né, em um espaço como sociedade brasileira. A gente sabe que 1%, né, dos brasileiros fala inglês fluente, 5% falam um pouquinho de inglês. Então, como é que a gente vai aproximar essas pautas da ONU para o local se a gente não traduz, né, primeiramente, não só o idioma em si, mas também o modo de falar, né, o modo de comunicar as mudanças climáticas, né? Então, a Empodera Clima, ela é uma organização jovem. Eu fundei quando eu tinha 22 anos, e a gente tem realmente muitas pessoas que estão na faculdade, até algumas que estão no ensino médio, pessoas dos seus 20 e poucos anos que estão interessadas mesmo em estar nesse movimento climático, mas não sabem exatamente como. Então, a Empodera Clima, ela é formada por jovens, então todo o conteúdo ele é produzido com essa linguagem de acessibilidade mesmo, né? Para a gente poder cativar cada vez mais pessoas, adolescentes, jovens, até crianças em algum momento, a gente quer também estar mais próximo, mas sempre muito com esse foco, né? Então, desde o nosso site até as nossas redes sociais, e até agora a gente está começando um projeto nas escolas, Empodera Clima nas escolas, para poder ir em escolas públicas ao redor do Brasil, para falar mesmo desses assuntos e se aproximar mesmo das pessoas que precisam estar engajadas, né? Que são afetadas em primeira mão, mas nem sempre estão sabendo o que está acontecendo a nível internacional. Perfeito, Renata. Ainda nessa perspectiva mais local, o ecofeminismo latino-americano, ele tem muito essa perspectiva de trazer uma revalorização dos povos originários e também na praxe da libertação, né? E desde o início do terceiro governo Lula, por exemplo, tem tido essa retomada com a preocupação de questões relativas aos povos originários. Na mídia, então, tem destacado o caso dos povos Yanomami, que se concentram no norte do país e que estão sendo ameaçados pela ação de garimpeiros. Baseado nesse contexto, de que maneira a análise ecofeminista ela pode contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes no Brasil e que tocam na questão desses povos, especialmente se a gente levar em consideração os impactos da exploração econômica do meio ambiente em relação a essas comunidades mais vulneráveis, então, sim, sobretudo aos povos originários. Perfeito. Acho que a agenda de ecofeminismo, ela primeiramente passa pelos povos originários, né? Porque nada do que eu estou falando e de todas essas teorias e essas conexões entre gênero e clima são novas, né? A gente sabe que as grandes guardiãs da floresta e realmente pessoas que estão ali na linha de frente há muitos e muitos, nem só décadas, né, centenas de anos, na verdade, são muitas vezes as mulheres indígenas, né? E realmente mulheres que trabalham na terra. Então, existe uma conexão ancestral mesmo das mulheres indígenas com essa pauta, né? A gente sabe que também a população mundial, né, no contexto da população mundial, 5% das pessoas são indígenas, né, da população mundial, mas essa população indígena preserva 80% da nossa biodiversidade a nível mundial, né? Então, está aí a importância dos povos originários, dos povos indígenas, realmente serem mesmo os guardiãos da floresta, né? Então, quando a gente fala em ecofeminismo, é um papel realmente crucial, né? A preservação ambiental do Brasil, por exemplo, de todo o planeta, passa pelos povos indígenas, passa pelas comunidades tradicionais. E a gente sabe que também são os povos mais vulneráveis às mudanças climáticas, devido ao seu modo de vida, né? Muitas vezes depende diretamente da disponibilidade de recursos naturais para a sua sobrevivência. Então, todas essas questões que a gente enfrenta com a crise climática, aumento de secas, incêndios florestais, desmatamento,
tudo isso tem um impacto mais direto, né? Porque chega primeiro nesses povos, assim, e por isso a importância da gente realmente considerar esses movimentos de base, considerar esse conhecimento ancestral, né? A gente fala muito também de soluções baseadas na natureza, né? Porque eu acho que cada vez mais nesse mundo da ciência ambiental, ciência climática, até das políticas climáticas, a gente chega assim e desenvolve muitas vezes ideias quase que mirabolantes, né, de como que a gente vai resolver as mudanças climáticas, pensando muito em inovação, tecnologia, né, e realmente coisas novas. Mas, na verdade, as soluções baseadas na natureza voltam muito para a ancestralidade, né? Então, essa ideia de que tem algumas coisas que, se a gente só ouvir os povos originários, a gente vai conseguir resolver as mudanças climáticas, né? E na minha visão, acho que grande parte de por que a gente chegou no momento que a gente está, de total emergência, catástrofe climática, tem a ver com a gente ter ignorado esses conhecimentos ancestrais, né? Então, para mim, a agenda ecofeminista passa primeiramente pelas mulheres indígenas, né? Agora a gente tem uma ministra, né, dos povos indígenas, a Sônia Guajajara, que realmente traz essas pautas. É a primeira vez que a gente tem um ministério que está trazendo essa agenda, que é essencial no Brasil, né? A gente pensa em Amazônia, e não só em Amazônia, em diversos territórios brasileiros. É muito importante a gente ter realmente essas mulheres no poder e a gente vê essa conexão, né? Não só, como eu falei, de ter mais mulheres no poder, e na própria Empodera Clima a gente fala dessa conexão de ter mais mulheres no poder e nas políticas públicas, e como isso leva a uma agenda ambiental realmente mais forte, muitas vezes, mais ambiciosa, mas não só isso, né? Porque a gente sabe que ter mulheres no poder não sempre, 100% das vezes, necessariamente, vai trazer políticas mais igualitárias e mais justas, né? Então, as políticas públicas, principalmente no Brasil, têm que estar conectadas com essa agenda ecofeminista, né? Então, é isso, políticas que estão ali implementando agendas de questões climáticas, ambientais, sobre reflorestamento, mas que pensam em primeira mão sobre essas desigualdades, sobre o racismo ambiental, né? E isso a gente fala de um termo que é essa transversalidade, né? Essa ideia de que as políticas públicas, na sua totalidade, tem que estar falando de gênero, tem que estar falando de raça, de classe, porque senão a gente não está chegando na base. Em um país tão desigual como o Brasil, né? Não tem como a gente realmente tratar desses assuntos socioambientais sem pensar nas populações mais vulneráveis primeiro, né? E aí, então, por isso, para finalizar, eu diria que não só a gente pensar nessas comunidades mais vulneráveis, sobretudo os povos originários, como vocês bem comentaram, mas trazer essas pessoas para o centro da decisão, da liderança, né? Eu mencionei a Sônia Guajajara, e realmente ter esse ministério é muito potente, é muito importante, mas que isso possa acontecer não só no Ministério dos Povos Indígenas, né? Mas em todos os ministérios, no Ministério das Mulheres, no Ministério das Relações Exteriores, que a gente possa ter todas essas esferas de poder, trazendo as pessoas mais afetadas para contar das suas experiências mesmo, porque isso faz a diferença, né? Isso traz realmente um fator, uma transversalidade que a gente não tem visto historicamente, né? Eu realmente acho que isso vai trazer a diferença e vai trazer mais impacto positivo para a gente solucionar as mudanças climáticas. Só um pequeno comentário a partir da fala da Renata, mas tudo que tu me falou agora me remeteu muito a uma ligação do ecofeminismo com, então, o novo constitucionalismo latino-americano, né? Que é essa busca, esse anseio por realmente colocar esses povos vulneráveis em locais de poder, de tomada de decisão, e o caso que mais é expressivo para mim é o da Bolívia. Então, agora com essa ministra de povo originário no Brasil ocupando esse cargo é importante, só que, enfim, está sendo um marco histórico que está acontecendo na América Latina. Então, eu antes não tinha percebido essa ligação, sabe? Estudando nas cadeiras sobre esse novo constitucionalismo, eu nunca tinha me tocado que tinha essa relação com o ecofeminismo, e a partir da tua fala, meio que assim, abriu o mundo, sabe? Então, bem, bem interessante, Renata. Sim. Legal. Renata, tu nos deu uma aula em poucos minutos, assim, sou balada um pouco aqui. É muito, muito importante. Interseccionalidade e transversalidade são temas que a gente trabalha muito dentro da nossa universidade, ainda bem. Eu trabalho pessoalmente nos meus projetos de pesquisa, mas ver como esses temas, eles literalmente estão
transversais, estão transversionando, se é que essa palavra existe. Todos os outros, e o ecofeminismo principalmente, foi muito importante ouvir isso, porque às vezes a gente estuda e lê bastante, mas às vezes a gente só precisa sentar e ouvir a respeito, sabe? Mas, então a gente vai voltar para aquele parênteses que a gente tinha aberto alguns minutos mais cedo, relativo à crise climática no Rio Grande do Sul. E, como o Du bem falou, a gente viu que tiveram vários relatos de mulheres sofrendo diversos tipos de violência em abrigos que eram para são lugares destinados justamente ao acolhimento dessas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, partindo dessa perspectiva, como que o ecofeminismo pode influenciar essa narrativa e a cobertura midiática sobre os desastres naturais, como as enchentes no Rio Grande do Sul, de modo a garantir que as experiências e necessidades das mulheres sejam mais visíveis e levadas em consideração na formulação de soluções e nessa assistência pós-desastre? Essa questão de desastre é muito cara pra mim, assim, acho que, claro, todo mundo que é gaúcho, que viveu tudo que aconteceu, né, eu não estava em Porto Alegre, na verdade, eu estava morando em Washington, D.C., eu também trabalho como consultora no Banco Mundial, nessa parte de financiamento de risco de desastres, muito focada em Caribe, mas foi aquela coisa, né, a gente é daqui, e aí pra mim começou a não fazer sentido trabalhar com essas questões de desastres só para o Caribe, com tudo que está acontecendo de onde eu nasci, com os meus amigos, com os meus familiares, né? Então, realmente foi algo que eu tenho pensado muito sobre e realmente pensado até na capacidade da Empodera Clima mesmo, como organização de gênero e clima, que é baseada no Brasil inteiro. A gente realmente tem voluntários de todas as regiões do Brasil e também da América Latina, mas também tem muitas pessoas daqui do Rio Grande do Sul. Então, foi algo que nos abalou muito, que a gente realmente pensou muito qual era o nosso papel, como que a gente pode ajudar, né, trazer mais conhecimento, né, como tu bem falou, dessa parte de gênero, e como isso pode ajudar a gente mudar um pouco da solução e das respostas a desastres, né? Então, é algo que realmente é muito importante para mim, e eu acho que, assim como essa questão de política pública geral e de como faz diferença ter mais diversidade nas esferas de poder para o resultado de acordos de clima, assim, no geral, a mesma coisa é verdade para desastres, né? O que a gente falou sobre essa visão de ter abrigos específicos para mulheres e crianças, até outras questões, como a própria pobreza menstrual, né? Então, quem estava pensando nos absorventes das pessoas que menstruam em uma situação de desastre, as mulheres que estavam grávidas, por exemplo. Então, tudo isso são coisas que não são nem detalhes, mas muitas vezes passa desapercebido quando a gente tem pessoas no poder que não estão considerando essas agendas, né? E, de novo, por isso a importância de não só mulheres no poder, mas mulheres com agendas feministas, né, no poder. E é a mesma coisa no Rio Grande do Sul, seja no governo do estado, quanto na prefeitura. Eu acho que teria feito diferença a gente ter mais mulheres especialistas em desastres, podendo trabalhar nessa resposta, e não só na resposta, né, mas eu trabalho muito e também pesquisei muito quando eu estava fazendo mestrado em Harvard sobre a preparação para desastres, né? Então, a importância de uma preparação de desastres bem feita ajudar em todos os sentidos no que acontece depois, né? A gente sabe que a própria reconstrução pós uma situação de desastre, ela é a mais cara de todas, a mais difícil e a mais longa, né? Então, a preparação realmente, assim, para mim, é a grande ênfase que eu trago para todo lugar que eu vou. E aí eu acho que essa agenda ecofeminista tem tudo a ver, porque existe também uma emergência, né? Acho que no movimento que eu tô há muitos anos, no mundo da juventude, no mundo ecofeminista, a gente traz muito essa urgência, porque está nos afetando agora, né? Não é aquela coisa que a gente vai ver. A gente sabe que isso nem existe mais, né? Uns anos atrás, a gente falava, mudanças climáticas, lá em 2050, a gente vai ver, mas eu acho que é isso, com as enchentes no Rio Grande do Sul e com outros desastres que estão acontecendo pelo Brasil, pelo mundo, acho que veio esse alarme, né, de não, isso está acontecendo agora, a gente não tem mais tempo, e realmente esses movimentos jovens e ecofeministas trazem essa urgência, esse tom mais alarmista mesmo, porque está nos afetando agora, né? Então, para desastres, assim como em todas as áreas das políticas públicas ambientais, isso é essencial, né? Então, eu acho que, para mim, ficou muito claro mesmo que, para o futuro, né, tanto para essa parte de preparação, pensando em como que a gente pode lidar com as populações ribeirinhas, lidar com as pessoas que, por exemplo, não têm as condições de evacuar suas casas
primeiramente ali numa situação de enchente, como que a gente vai ter esse olhar interseccional, transversal, como tu falou, para ajudar essas pessoas, né? E a gente sabe, tem até dados interessantes também de como muitas mulheres elas são abandonadas pelos seus parceiros em situação de desastres, deixadas ali com esse papel de cuidar dos seus filhos, da criança. Então, esse papel bem da sociedade patriarcal mesmo, assim, independente da posição de cada um, a gente sabe que muitas vezes esse peso fica com as mulheres e numa situação de desastre elas ficam muitas vezes sem amparo, né, sem uma comunidade de apoio. Então, como que isso pode ser criado antes dos desastres acontecerem, para assim que eles acontecerem, essas redes de apoio serem acionadas, sabe? Então, eu acho que a questão no Rio Grande do Sul, infelizmente, vai continuar acontecendo, né? A gente tem fortes chuvas a todo momento, a gente ainda não tem a infraestrutura ideal para lidar com esses desastres. Então, eu penso muito não só nessa preparação mais efetiva e mais justa, mas também nessa reação pós-desastres, na resposta pós-desastre, ter essa visão de gênero e de raça e de classe como prioridade, né, nos governos e nas organizações que estiverem na linha de frente. Então, nesse último mês de agosto, o Brasil ele registrou quase 70 mil focos de queimada, e a gente sabe que a luta pela preservação da Amazônia ela é ferrenha e que ela tem uma relação com a crítica ao modo de exploração capitalista da natureza, onde o desmatamento do bioma, que é o patrimônio do povo, gera lucro para uma minoria, né? Então, também trata de uma questão de classe. Paralelo a isso, a gente tem o patriarcado, que se baseia na dominação e na relação de poder histórica entre homens e mulheres. E o capitalismo, então, e o patriarcado, eles são dois lados que andam lado a lado. E a gente gostaria de perguntar para ti como que seria possível adotar práticas ecologistas, ou seja, de luta pela conservação do meio ambiente, em um sistema que se fundamenta tanto nessa exploração da natureza e também na exploração das mulheres. Seria possível, então, uma adaptação ou seria necessário fazer uma transformação radical nesse modo de desenvolvimento? Essa pergunta é super interessante e até em parte da tua pergunta tu falou de ecofeminismo, basicamente, né? Dessa questão da exploração das mulheres e da natureza. E os próprios conceitos e as diversas vertentes da teoria ecofeminista falam muito, né, sobre essa questão do sistema capitalista e como realmente o modo de produção e o modo do sistema econômico que a gente vive não comporta essa agenda ecofeminista, né, e realmente não é uma solução, né? Então, eu acho que é uma questão complexa, eu também não sou totalmente radical e talvez até ingênua de pensar, né, que a gente vai acabar com o sistema capitalista amanhã e isso vai resolver as mudanças climáticas, eu acho, e assim, como internacionalista, né, e também formada no mestrado em política pública, eu vejo muito esse papel da gente trabalhar nos sistemas, sabe, a curto prazo, assim, e realmente pensar. Claro que, assim, a longo prazo, eu acho que a gente tem que sonhar e ter ambições grandes e pensar de como a gente pode realmente mudar os nossos sistemas, mas a curto prazo eu penso muito em como que a gente, como jovens mulheres, por exemplo, e pessoas internacionalistas, pessoas interessadas nesse mundo ambiental, de relações internacionais, como que a gente pode entrar nesses sistemas e fazer a mudança de dentro, sabe? Seja sendo jovens mulheres ambientalistas, feministas, que estão, por exemplo, em empresas e trabalham com questões ambientais e podem trazer essa mudança de pensamento, ou até em próprios governos, organizações internacionais, né? A minha experiência vem muito disso, né? Eu comentei do Banco Mundial, também já trabalhei na ONU, então pensar muito em como a gente pode estar nesses sistemas que estão realmente engessados, muitas vezes, burocráticos, muito difíceis de causar algum tipo de mudança. Muitas pessoas até saem frustradas desses espaços por não conseguirem causar mudança de dentro, mas eu acho que é importante estar lá, né? Senão a gente quem, né? Nesse sentido. E aí eu acho que já é uma dica de livro nesse sentido e de estudo, né? Que fala exatamente sobre esse tópico, que é um livro da Naomi Klein, que é uma jornalista, enfim, estudiosa e expert nesses tópicos. Ela tem um livro que chama Tudo Pode Mudar, Capitalismo versus Clima. E ele é super interessante, super denso, assim, mas fala bem sobre essa ideia de que as escolhas que a gente faz são decisivas para o futuro do planeta, né? Então, a gente ou muda radicalmente os nossos sistemas econômicos, ou ele vai mudar radicalmente o nosso mundo, já está mudando, né? Então, fala muito dessa ideia que o capitalismo,
e ação climática estão nessa fase de coalizão, mesmo que os dois não conseguem exatamente coexistir. Então, fala dessa batalha mesmo entre capitalismo e planeta. E ela tem um outro livro, esse livro é mais recente dela, mas tem um mais antigo, que esse último acaba sendo quase uma continuação, que chama A Doutrina do Choque, a Ascensão do Capitalismo de Desastre, né, que é lá de 2008, acredito eu, mas ou 2008, 2009, bem falando sobre crise econômica, crise financeira, né, e trazendo como tudo isso entra em choque, né, e como o próprio capitalismo se conecta com a violência contra indivíduos, sociedade. Então, de novo, tudo isso conecta com o ecofeminismo, né? Então, acho que é isso, assim, na minha visão pessoal, concordo que está em coalizão, concordo que a longo prazo o nosso atual sistema de produção, de consumo também, ele não é sustentável, né? A gente pode falar até de moda, né? De como as roupas são produzidas, isso realmente não é sustentável, o modo que a gente compra e as empresas que tem não sei quantas dezenas de temporadas de moda por ano para produzir cada vez mais. Isso não está de acordo com o que a gente precisa fazer para resolver as mudanças climáticas, pensando em desastres, pensando nas ilhas que vão desaparecer. Então, está tudo muito conectado, né? Mas eu acho que, na minha visão, como alguém que não só é ativista, não só trabalha no terceiro setor e no movimento da juventude, mas também está nos sistemas que são esses sistemas rígidos, eu vejo que dá para a gente trabalhar nesse sistema até né, um certo ponto, na medida do possível, mas também é muito importante realmente essa pressão da sociedade civil, dos movimentos locais, de cobrarem mesmo o governo, cobrarem as empresas de seguirem esses compromissos, né? Compromissos ambientais, sociais, para realmente mudar, de certa forma, os seus modos de produção, para que a gente possa sair desse sistema atual, ou pelo menos transicionar para uma nova fase desse sistema atual, né? Acho que isso é totalmente relacionado a essa nossa conversa de ecofeminismo. Nossa, total. E enquanto tu estava falando, eu me lembrei de um livro que a Prof. Mariana até nos indicou. A Prof. Mariana é a nossa professora da faculdade. Chama A Política Sexual da Carne. Já ouvi falar, mas eu nunca li. Carol Adams. Acho que foi lançado em 2018 ou 2019, acho que 2018. E fala exatamente sobre isso, sobre, enfim, feminismo e vegetarianismo, enfim, ecofeminismo. E enquanto tu ia falando, eu fiz várias conexões com esse livro. A gente tá antecipando super o nosso momento griot, mas enfim. E aí a gente tava falando sobre exploração, sobre capitalismo, enfim. E agora a gente quer falar sobre o agronegócio. Um tópico talvez um pouco sensível, mas enfim, a gente só vai falar fatos. A gente sabe que o agronegócio é o responsável por boa parte do desmatamento e das consequências climáticas que a gente enfrentou e está enfrentando cada vez mais. E tendo isso em mente, a gente gostaria que tu falasse um pouco mais sobre a relação do ecofeminismo com os movimentos sociais do campo, como o MST, que defende o direito à terra e é um dos maiores produtores de alimento do país, e bem como a vulnerabilidade desses grupos. Mulheres assentadas, pequenos produtores, trabalhadores rurais, ativistas do meio ambiente e etc., frente ao avanço dessas mudanças climáticas e essa colisão mesmo que tu falou do capitalismo com o meio ambiente. Essa questão do agronegócio realmente é muito importante. Não tem como a gente trabalhar com questões climáticas e ignorar essa questão no Brasil, né, que é tão predominante, né, e inclusive responsável pelas mudanças climáticas, né. Acho que mais do que vários outros países, inclusive, grande parte do desmatamento, acho que 80% por aí, eu não sei o dado mais recente, é causado também para agropecuária, né, para a gente poder criar gado e produzir soja para, né, carne, né? Então, não soja, que muita gente acha, né? Soja para o consumo dos veganos, mas muito mais a soja realmente para o gado, né? Então, é muito complexa mesmo, porque ao mesmo tempo que é isso, é uma grande causa do desmatamento, das mudanças climáticas no Brasil, também é um setor muito importante econômico, né? Então, como que a gente navega nesses espaços, né? E aí, em relação à tua pergunta mais específica, né, falando do MST também, dessa luta do campo, assim, já digo que não é a minha área de especialidade, né? Não estou nesses movimentos locais e, com certeza, tem muitas pessoas, assim, muito capazes que estão ali diretamente, né, e falam sobre esses assuntos e trabalham diretamente com essas mulheres, que não é o meu caso, eu estou muito mais no internacional, mas com certeza não tem como a gente não trazer essa pauta falando de ecofeminismo, né? Porque está presente nas lutas dos povos originários, como a gente falou,
nos movimentos também das mulheres agricultoras, né? Existe a Marcha das Margaridas no Brasil, que trata muito desses assuntos e é totalmente centralizado também no ecofeminismo. E no MST, né? No Movimento das Trabalhadoras Sem Terra, e eu diria que até chegou mais nesses movimentos do que nos centros urbanos, né? Então, não tem como a gente falar de ecofeminismo sem falar das mulheres do campo. E eu, até fazendo pesquisa para a gente poder falar hoje, eu encontrei um artigo super interessante que chama Mulheres e MST, as múltiplas facetas do feminismo no campo. Então, claro, fala do feminismo no geral, mas o feminismo no campo é o ecofeminismo, é o feminismo conectado à natureza, né? E fala aqui também, nesse artigo, que as mulheres são proprietárias formais de apenas 5,5% das terras produtivas no Brasil. Esse artigo foi publicado em 2019, então pode estar um pouco desatualizado. Então, realmente fala que as mulheres não são também a maior parte da força de trabalho na agricultura familiar, é mais ou menos 1/3 dos trabalhadores. Mas mesmo com esses números talvez mais baixos, não sendo a maioria das trabalhadoras nesse sentido, as mulheres têm um papel fundamental quando a gente fala de propriedade familiar, né? De cuidar da família e toda essa questão da sociedade patriarcal, como a gente já comentou, né? Então, assim, se a gente tira as mulheres desses espaços, nada avança, né? A gente sabe da centralidade das mulheres nas famílias e em vários aspectos, né? Realmente como grandes tomadoras de decisão, mesmo que não nos espaços formais de tomada de decisão, né? Então, eu acho que é essencial a gente falar desses tópicos. E até na própria Empodera Clima, no passado, a gente soltou uma publicação original nossa que chama Agroecologia, Substantivo Feminino, falando mesmo das mulheres, historicamente e atualmente, como as protagonistas das lutas de campo. Realmente, o papel das mulheres na biodiversidade, na justiça climática, na soberania alimentar. E, recentemente, a gente até viu que esse artigo foi recomendado pela FAO, né, a Organização da ONU, né, de Alimentos e Agricultura. Então, muito legal ver como cada vez mais essa questão do papel da mulher, do protagonismo, do feminismo, está chegando nos espaços internacionais, centros urbanos, né? Então, eu acho que, resumindo, é isso, assim, a importância da equidade de gênero nos sistemas alimentares, no advocacy, e a importância da gente realmente trazer essas mulheres que, às vezes, não vão falar inglês, às vezes não vão entender o que é a COP, o UNFCCC, mas tem um conhecimento, assim, ancestral, de um valor imenso, assim, né? Que é difícil a gente mensurar, assim, mas por isso a importância da gente ouvir as soluções que as mulheres do campo trazem para as questões climáticas. Olha, a gente chegou ao fim das perguntas, assim, basicamente, mas agora a gente vai entrar em outra questão, que é sobre nossos quadros do Paralelo. Só que antes eu queria comentar contigo que agora, nesse ano de 2024, a gente vai ter o CISU, que é um seminário de pós-graduação do curso de RI aqui do UFSM, e é um seminário internacional voltado para o Sul Global. E nesse ano o tema ele vai ser sobre a catástrofe climática e sobre perspectivas de desenvolvimento sustentável no Sul Global, enfim. Então, muito interessante essa tua pesquisa, toda a tua trajetória, porque se envolve muito nisso, sabe? E, enfim, também convidar, caso tu tenha interesse em participar, vai ser um seminário híbrido também, tá? E tá, vamos passar para a segunda questão. Aqui no Paralelo, a gente tem 2 quadros voltados para produções culturais, que seria o Momento Griot, onde a gente indica alguma produção audiovisual, filme, série, documentário, livro, ou algo que tenha relação com o tema discutido. Tu já trouxe algumas indicações aqui, né? E também a gente tem outro quadro, que seria os Sons Austrais, que a gente indica alguma música ou álbum que também tem a ver com a temática. Nos programas de entrevistas, a gente tem a tradição, né, de pedir para o nosso convidado, no caso tu, de dar indicações, então, dessas produções culturais, tanto para o Momento Griot, que seria essa de livros, documentários, filmes, ou para os Sons Austrais, que seria mais musical. Então, baseado nisso, a gente gostaria de saber se você tem, então, sugestões, além daquelas que tu já trouxe para a gente, também envolvendo essa temática abordada aqui hoje. Em termos de recomendações de materiais, livros, enfim, sobre essa pauta de gênero e clima, ecofeminista, acho que primeiramente eu vou recomendar Empodera Clima, né? A gente trabalha muito com essa parte de criação de conteúdo, então tem muito conteúdo original
falando de mulheres, agricultura familiar, teoria vegana e feminismo, política educacional e meninas, e clima, né, obviamente, enfim, passando por todas essas áreas do gênero e clima. E também a gente recomenda muito conteúdo, seja podcasts, vídeos, artigos também, em 4 idiomas, né? Então, realmente é um dos grandes objetivos da Empodera, poder tornar mais acessível o acesso realmente esses conteúdos. E aí tem alguns livros e estudos que são super chaves, eu diria, nessas discussões que a gente está tendo hoje. Um deles é um estudo organizado pelo Observatório do Clima, especificamente pelo Grupo de Trabalho de Gênero e Clima do Observatório do Clima do Brasil, que chama Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil, que foi organizado pela Andréa Coutinho, que é uma grande jornalista e especialista em justiça climática, e também diretora executiva do Centro Brasileiro de Justiça Climática, que foi lançado esse ano. Então ela fala muito de justiça racial e questões climáticas, ela é realmente uma grande referência. E também tem um livro, né, nesse lado mais internacional, que chama Justiça Climática, Esperança, Resiliência e a Luta por um Futuro Sustentável, pela Mary Robinson. A Mary Robinson, ela foi a primeira presidente mulher da Irlanda, e ela é uma grande pioneira também a nível internacional nessa área de justiça climática e de gênero. E tem até uma versão desse livro em inglês que eu tenho, que fala, né, justiça climática, e aí fala assim em inglês: a man-made problem with a feminist solution. E aí é difícil a tradução, porque man-made, né, bem essa questão de um problema causado pelo homem com soluções feministas, né? Então, muito essa ideia do ecofeminismo, falando de quem, historicamente, né, através da Revolução Industrial, de várias outras frentes que causaram mesmo a gente, né, nos trouxeram para esse momento atual de crise climática, e de como as soluções para a gente resolver a crise climática são feministas, né? Tem que ser centralizadas na equidade de gênero. Então, acho que eu diria que esses 2 estudos / livros e, claro, a base de dados da Empodera Clima. Perfeito, Renata, muito obrigada. Eu vou fazer um breve comentário. Eu também tenho uma indicação que eu acho que é assim, muito relevante. A gente teve o prazer de ter uma palestra com a Clarissa Ferreira na nossa disciplina de Música e Relações Internacionais, que foi ministrada pelo professor Dr. Bruno Wendler. E a Clarissa Ferreira, ela é uma artista aqui do Rio Grande do Sul. Ela faz música gaúcha, pampeana, mas ela foge do tradicional, daquelas letras que normalmente eram, enfim, um pouco machistas e tudo mais. Ela faz letras da música gaúcha pampeana extremamente feministas, muito ligadas à ecologia, muito ligadas ao movimento do ecofeminismo. Foi muito legal ouvir ela. E, se não me engano, ela tá com um álbum novo. O Instagram dela é @Clarissa Ferreira com 4 As no final. Clarissa Ferreira com 4 As no final. E, assim, a música dela é muito boa. É música gaúcha pampeana no violino. Então, é excelente. Renata, muito obrigada pelas tuas sugestões. Pessoal, esse foi mais um episódio do Paralelo 33. A gente espera muito que vocês tenham gostado. A gente gostaria de agradecer imensamente a Renata. Muito obrigada por aceitar participar do nosso programa conosco e compartilhar a tua pesquisa, compartilhar sobre o Empodera Clima e nos ajudar a conhecer mais sobre esse tema que, enfim, é tão importante. E pela paciência que ela teve também, né? Muito obrigada, Renata. Muito obrigada, Maria Clara, Amanda. Obrigada também, Paralelo 33. Eu fico muito feliz, como eu falei no início, né, de falar com estudantes de RI e realmente trazer essas pautas para esse espaço, né? Acho que alguns anos atrás a questão de diplomacia, RI e clima não era tão presente nos cursos, né, ou nas discussões, mas obviamente, com a crise climática avançando, é essencial que a gente centralize, né, a pauta ambiental no debate, porque se a gente não tiver um planeta, né, saudável, sustentável e realmente habitável, na verdade, como é que a gente vai falar de todas as outras questões que perpassam esse mundo das relações internacionais, né? Então, eu fico muito honrada, muito feliz. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Renata. O conteúdo deste programa, ele teve curadoria da Lívia Gazola e do Breno Dota. O roteiro, ele foi produzido por João Vitor Browning e Luciana Marque. A gravação foi feita por mim, Amanda Lopes, e pela Maria Clara Junqueira. A gente também agradece ao apoio da rádio com a estrutura e também com a edição. Esse episódio utilizou como fontes Harvard College Women's Center, The Geographic Journal, o PGL, Jornal USP, Brasil de Fato, BBC News Brasil, G1 e a revista Sustentabilidade, Diálogos Interdisciplinares. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Sons Austrais.
Pantone, estampas poá. Um pássaro pode roubar o território de outro pássaro, imitando o seu cantar. Códigos de barra, sombras vivas de eucaliptos, folhas, painéis de energia solar. Fechou o tempo, virou noite, esfumaçando sombras pelo ar, pálpebras do céu. Raundap que nos ronda, a ruidosa raiz, adaptada por mãos de mau santo. A pampa vai virar agreste, cinza, azul celeste, chumbo no delta do Jacuí. Caminhos que se vão, corpos que cruzaram a imensidão, a má anunciando barro, alastrando pólen, semeando o chão. Marcas sempre vão ficar em cada palmo desse passo, sob os pés ao caminhar. Garças e capivaras e pelas águas soltas ao vento renovam esperança, abrindo cancha para o que virá. Os que rebordam a terra onde brota a raiz, dão sombra para se asilar. Deixar soar a pampa, todo o seu matiz de aguada e plantação, acalanto, tudo canta por viver, como as águas aqui além do Amanda o Alcaí. Pra pampa não virar agreste, nem cinza ou azul celeste, salve o Jacuí. Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais.